Quero hoje continuar com o mesmo tema das últimas aulas sobre as questões da salvação. Questões básicas, talvez, para alguns, mas super importantes para todos. Porque nós queremos ter certeza da nossa relação com Deus, da nossa salvação. Então, o que nós já temos visto nas outras aulas envolve o fato que não dá para confiar em nossos sentimentos, nas doutrinas humanas, porque tem muitas e uma grande divergência entre essas doutrinas. O fato que Jesus diz que poucos serão salvos. Então, qualquer doutrina que sugere que quase todo mundo vai para o céu já está distorcendo o ensinamento bíblico. Também nós observamos que cada um precisa verificar a sua própria situação diante do Senhor. Eu preciso ter certeza da minha salvação. E a única maneira que eu vou ter essa certeza é de examinar o que essas escrituras dizem. Jesus é o único Salvador. O fato que já exclui as várias religiões que não honram Jesus e não colocam Jesus nessa posição. E observamos na última aula a necessidade de crer em Jesus, como ele afirma ser o eu sou. João capítulo 8, versículo 24. Ou seja, reconhecendo, entre outras coisas, a divindade de Jesus, que ele é o eterno Deus, capaz de nos salvar. Então, hoje, nós vamos levar para mais uma questão em relação a isso, que essa fé precisa ser confessada. Não é apenas um entendimento intelectual, muito menos apenas um sentimento emocional, mas algo que realmente vai direcionar a nossa vida e que vai ser comunicado e confessado para outras pessoas. Então, Romanos capítulo 10, trecho bem conhecido, eu creio, diz no versículo 9 e 10: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, aqui ele frisa a necessidade da confissão para receber a salvação. Que nós falamos a nossa fé, afirmamos a nossa fé em Jesus e Jesus ressuscitado. Quando olhamos para essa questão da confissão e juntamos outras passagens do Novo Testamento, observamos várias coisas que estamos confessando nisso, que estamos afirmando. Vamos lá para o livro de Atos, onde relata o trabalho dos primeiros cristãos em levar a palavra primeiro em Jerusalém, depois para outras regiões. No capítulo 9, versículo 35, diz: Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Hoje em dia, ouvimos bastante ênfase na posição de Jesus como Salvador. E ele é Salvador. Graças a Deus por isso. Mas aceitar Jesus como Salvador não é a mesma coisa de aceitar Jesus como Senhor, ou de se converter ao Senhor. Isso nos leva a lembrar que Jesus tem toda a autoridade, como ele mesmo disse em Mateus 28, e que a conversão, a pregação do Evangelho que leva à conversão, se baseia nisso, de levar essa mensagem do Evangelho para as pessoas se batizarem em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo e assumir o compromisso de entrar nessa relação com Deus, mas obedecendo todas as coisas que Jesus ensina. Isso envolve a questão mesmo da autoridade que ele exerce. Então, se converter ao Senhor envolve a submissão, a obediência a Jesus. Capítulo 11 de Atos, versículo 21, onde ele fala sobre como a palavra foi espalhando-se para várias regiões. E no versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Depois ele diz, no versículo 24, que muita gente se uniu ao Senhor. Então, essa ideia de se converter ao Senhor, de se unir ao Senhor, de se submeter ao Senhor. Quando nós confessamos a nossa fé, estamos afirmando que Jesus é o Senhor de senhores, o Rei dos reis, aquele que tem autoridade absoluta. Outro aspecto da confissão
vem de Mateus capítulo 16, a grande confissão que Pedro fez. E lembrando que no contexto aqui, Jesus perguntou para eles o que os outros dizem. Voltando para o versículo 13, para ver um pouco o contexto aqui. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que confissão! De reconhecer Jesus como o Cristo, o Messias, aquele que cumpre todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Reconhecer Jesus como ele é de fato o Filho de Deus, que ele foi enviado pelo Pai, que ele compartilha as mesmas características e atributos que o Pai tem, porque ele é Deus. Então, tu és o Cristo, o Filho de Deus. É uma grande confissão que Pedro faz aqui. Em outro momento, ele vacila em algumas coisas. Mas nesse momento, Pedro brilhou com essas palavras de afirmação de Jesus como o Cristo e o Filho de Deus. Naquele contexto, no contexto de confusão, de pessoas que não sabiam, que estavam discutindo se ele era João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou algum outro profeta. Não, Pedro diz, é o Messias, muito superior a todos aqueles outros que vieram antes. E outro aspecto dessa confissão, como diz Romanos 10, e reforçado em Atos capítulo 2, é de reconhecer Jesus ressuscitado. Atos capítulo 2, versículo 32, Pedro diz, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E no versículo 36, esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Foi crucificado por eles, mas ressuscitado por Deus. E assim coloca Jesus nessa posição de capacidade de dar vida. Ele venceu a morte. E por isso ele tem condições de nos dar a vida. Se tirar a doutrina da ressurreição do Novo Testamento, o que sobra? Se não tiver a ressurreição de Jesus Cristo, o que nós temos? Quem seria o vencedor? O ponto é que Jesus venceu o pecado e venceu a consequência do pecado, a morte. E assim abriu para nós acesso à vida eterna. Mas se não tivesse essa doutrina, ou se conseguisse refutar essa doutrina, mostrar que não aconteceu, cai por terra tudo que nós temos nessas escrituras. Paulo estava ciente disso quando ele fez a defesa da ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15. E ele basicamente diz, se vocês têm como atacar o cristianismo, ataque aqui. Porque se derrubar a doutrina da ressurreição, acabou. Nós não teríamos nenhuma esperança, nenhum motivo de servir a Deus. Mas ele defende a verdade da ressurreição. E é isso que Pedro está fazendo aqui. Ele fala, todos nós. E dá para imaginar ele dando um gesto para os outros apóstolos que estavam pregando em outros idiomas para vários grupos de pessoas em Pentecostes. Todos nós somos testemunhas de Jesus ressuscitado. Porque andaram com ele durante quase 6 semanas depois da ressurreição de Jesus. Essas evidências foram suficientes para convencer os irmãos de Jesus, que se juntaram aos apóstolos e outros, a convencer 3.000 pessoas aqui no dia de Pentecostes que tiveram oportunidade ao longo daquelas semanas para ouvir as evidências, talvez para ver Jesus. Paulo diz que mais de 500 pessoas tiveram essa oportunidade numa ocasião. Jesus não se escondeu, ele se manifestou para as pessoas. E essas evidências foram suficientes para levar essa conclusão por parte de milhares de pessoas. Então, quando nós confessamos, estamos afirmando a confiança em questões muito importantes sobre o próprio Jesus. E aí vem a questão se essa confissão é uma coisa fácil.
se é uma coisa que simplesmente falamos algumas palavras e resolve a questão. Hoje em dia, existem vários ensinamentos que apresentam a confissão e até a salvação como coisas super simples, super fáceis, que praticamente qualquer pessoa pode fazer. O que nós ouvimos muito é pessoas dizendo que precisa ouvir e aceitar Jesus. Faz uma rápida oração e Jesus já perdoa os pecados e a pessoa tem a garantia da salvação. Até apresento de uma forma que muitas pessoas acreditam que é coisa de criança. Eu não sei quantas vezes eu ouvi alguém, algum pastor de alguma igreja, contando a história da conversão dele e dizendo que eu aceitei Jesus com 5 anos de idade. Me desculpe, mas uma criança de 5 anos de idade não tem condições de assumir o compromisso de servir a Cristo, de compreender a grandeza dessa mensagem. Pode aprender coisas, pode acreditar no que os pais e outros ensinam, pode repetir fatos, mas ter capacidade de assumir o compromisso que essa confissão implica não é possível para uma criancinha. E assim acaba diluindo o impacto dessa confissão para algo super simples, praticamente uma coisa mecânica. O ensinamento de Jesus é diferente. É muito mais exigente do que essas mensagens populares. Vamos olhar em Marcos capítulo 8. Algumas coisas que Jesus fala. Eu quero basicamente ir de trás para frente nesse capítulo, começando no final, versículo 38, onde Jesus diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus anjos. Basicamente, ele diz que se nós temos vergonha de confessar Jesus aos nossos semelhantes, que ele vai ter vergonha de nos confessar ao seu semelhante, ao Pai. E que nós não podemos viver, né, no meio de um mundo cheio de pecado e de rebeldia contra Deus, nós não podemos esconder a nossa fé. Então ele começa com essa consequência, ou termina com essa consequência da vergonha. Agora eu quero voltar e observar algumas coisas no contexto que chegam a isso. Olhando para o contexto de Marcos, capítulo 8, observamos aqui que, de alguma forma, Jesus está chegando nos momentos de crise no seu ministério. Ele já tem multidões seguindo, já multiplicou pães e peixes em duas ocasiões, mas ainda tem oposição que vem dos líderes. E nesse contexto, esse capítulo aqui é paralelo a Mateus capítulo 16. Mateus 16, acabamos de observar a confusão das pessoas sobre quem era Jesus. Elias, Jeremias, João Batista, outro profeta, quem era? E aqui registra a mesma confissão de Pedro. A partir do versículo 27, Jesus tem essa conversa com os apóstolos e com Pedro. Então, nesse contexto, a confusão, as dúvidas, incertezas e Pedro afirmando sua certeza. Mas o que Jesus fez logo em seguida? Ele fez mais uma afirmação sobre o que aconteceria em Jerusalém. Estava caminhando para Jerusalém, ele falou: lá eles vão me prender, me matar, e 3 dias depois eu vou me ressuscitar. Eu acredito que eles ouviram só as primeiras partes. Vão me prender, vão me matar. A ressurreição ainda talvez não entrou completamente na cabeça deles. Mas nesse contexto, agora voltando para o final do capítulo, e voltando para o final para entrar um pouco nesses outros versículos. Versículos 36 e 37, Jesus pergunta: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Isso é a linguagem de alguém que está apresentando uma simples fórmula para a salvação? Ele fala aqui de custo alto e o problema de sacrificar a vida eterna por causa de alguma coisa nesse mundo. Ele diz, mesmo se fosse o mundo inteiro, não adianta. Versículo 35.
Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Agora, o sacrifício que ele descreve aqui. Disposição de perder a vida para servir a Cristo. Obviamente, ninguém que está me ouvindo hoje já chegou ao ponto de sacrificar a vida por qualquer causa. Estamos aqui vivos. Nós sabemos de casos onde pessoas fazem isso. Pode ser um bombeiro que entra para resgatar alguém num prédio que está queimando, que está em chamas, e acaba perdendo a vida. Pode ser policial, ou soldado, ou outra pessoa que coloca-se em posições de risco para proteger outras pessoas. Mas é difícil isso. Difícil imaginar sacrificando sua vida para salvar a vida de outra pessoa. E aqui Jesus pergunta se está disposto a sacrificar a sua vida para salvar a sua própria vida. Até sacrificar a vida física para alcançar a vida eterna. E sabemos que foi exatamente isso que a maioria dos apóstolos e muitos outros cristãos ao longo da história fizeram, sacrificando a vida, perdendo a vida por causa da sua fé. Então, quando Jesus fala aqui de confessar no meio de uma geração adúltera e pecadora, é uma geração adúltera e pecadora capaz de matar. Mas mesmo assim, ele chama todos a serem seus discípulos. E voltando para o versículo 34, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Como falei, eu acho que essas palavras tiveram um impacto especial por causa das palavras logo antes disso, quando Jesus falou: eu vou para Jerusalém, eles vão me prender e me matar. Ele olha para os discípulos: agora tomem suas cruzes e vem comigo. E que é bem possível que passou pela cabeça deles entendimento que nós todos vamos ser mortos junto com ele lá em Jerusalém, se subir com ele. Esse tipo de compromisso que Jesus está exigindo. E quando ele fala aqui dessas três coisas, assim mesmo se negue. Não é egoísmo o sacrifício que ele exige. Tome a cruz implica em sacrifício. E seguir a Jesus, independente do custo, até perdendo a vida, como ele diz no versículo logo em seguida. E o impacto de tudo isso, enfatizado pelo contexto do que ele acabou de falar. Agora vamos voltar para o versículo 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro achou difícil aceitar que Jesus seria rejeitado e crucificado. Mas Jesus falou: você está impedindo a minha missão. Quando ele usa a palavra Satanás, significa adversário. Pedro se colocou como adversário de Jesus nisso. E Jesus fala: se afasta, para com isso. Porque Jesus estava determinado a cumprir a sua missão. E tudo isso, naquele contexto, das outras palavras de Pedro, quando ele demonstrou a clareza de entendimento no meio da confusão. Já li o relato de Mateus, a mesma coisa, no versículo 27 a 30. Não vou repetir agora. Mas é onde Jesus perguntou: o que os outros dizem? Responderam a isso. E o que vocês dizem? E Pedro confessou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele entendeu e afirmou isso. Mas agora o impacto disso na própria vida. Acreditando nisso, você está disposto a sacrificar a sua vida? E se Pedro não estava preparado para isso naquele momento, com o tempo, ele chegou a esse ponto. E a história indica, como Jesus mesmo profetizou em João 21, que Pedro foi crucificado por causa da sua fé em Cristo Jesus. Quando olhamos para esses ensinamentos de Jesus,
percebemos alguns erros que devem ser evitados. Hoje em dia, tem alguns grupos que ensinam praticamente umas fórmulas mágicas para a salvação. Eu já tenho lido de um que fala que se você falar 3 vezes que Jesus é o Salvador, você tem a salvação garantida. Repetindo 3 vezes já é suficiente. Nós não temos fórmulas mágicas assim. Devemos confessar que Ele é o Senhor, mas envolve muito mais do que só as simples palavras. Uma confissão simples ou fácil não é o suficiente para entender a linguagem que Paulo e Jesus usam. E outra coisa que eu acredito que devemos compreender é que ele não fala só de confissão entre crentes. É comum quando alguém se manifesta querendo se converter, pedir, eu acho até certo isso, pedir para a pessoa confessar a sua fé em Jesus na frente de outras pessoas. Mas normalmente essas outras pessoas são pessoas cristãs, pessoas que têm a mesma fé, pessoas que já fizeram a mesma confissão. No ambiente como nós temos aqui hoje, de cristãos reunidos, não é difícil confessar a minha fé. O que seria difícil seria negar a fé na frente desse grupo aqui. Não é só isso que ele está descrevendo. Devemos confessar a fé diante dos nossos irmãos, mas é mais do que isso. E não devemos imaginar uma confissão sem custo. Aquele trecho que observamos em Marcos 8, que fala sobre a questão de sacrificar a vida, de não dar nada em troca da vida eterna, de tomar a cruz e seguir a Jesus. A confissão de fé em Cristo envolve um custo alto. E se não tivermos disposição de pagar esse custo, nós não vamos alcançar a salvação. Com esse entendimento, voltamos lá para Romanos capítulo 10. Espero que seja para entender que não são simples palavras, mas uma confissão que muda a direção da nossa vida. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Vamos verificar que nossa fé é verdadeira. Que nossa confissão seja sincera e sem vergonha, sem medo de falar diante dos outros, da nossa confiança em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador.